Como lidar com pessoas difíceis? Eu tenho certeza de que existe um jeito. Mas na maioria das vezes o que eu escuto quando eu digo isso é: Bruno, você fala isso porque você não conhece a minha mãe. Você não sabe como é o meu marido. Esses são alguns exemplos de frases que eu mais escuto quando o tema é lidar com pessoas difíceis. Eu acredito que nesse ponto da caminhada, se você já assistiu aos nossos outros vídeos, você já tem a consciência de que nós temos uma tendência a muitas vezes fazer do nosso problema o maior problema do mundo. Uma tendência a achar que as pessoas com as quais nós nos relacionamos são as mais difíceis do mundo. Desista dessa ideia. Nós convivemos com pessoas difíceis, sim. Mas ao invés de colocarmos o foco nas reclamações, nas queixas e nas lamentações, a nossa proposta aqui é, mais uma vez, uma proposta de autorresponsabilidade. O que é que eu escolho fazer com isso? Eu digo isso porque muitas vezes quando as pessoas compartilham falas como essas, elas estão, na verdade, buscando aliados para a queixa e não uma solução real. É mesmo, eu também acho aquela pessoa muito difícil, ela não tem jeito mesmo. Ao invés de, ok, então como é que você faz para lidar melhor com isso? Eu quero compartilhar aqui alguns pontos que, na minha opinião, podem mudar o jogo quando o assunto é lidar com pessoas difíceis. O primeiro deles é avaliar a relevância daquela pessoa na minha vida e reconhecer que conviver com ela é uma escolha. Antes de começar esse tópico, eu quero deixar bastante claro que o objetivo não é dizer essa pessoa é irrelevante. Todos nós, enquanto seres humanos, temos o mesmo valor perante a vida. Se você gosta ou não daquela pessoa, se você concorda ou não com o que ela diz, isso não importa. Cada um de nós tem o valor de uma vida humana. E nessa balança o peso é o mesmo. Dito isso, nós podemos seguir com a compreensão de que, embora todos nós tenhamos o mesmo valor perante a vida, algumas pessoas para nós são mais relevantes, em função dos laços, dos vínculos, das histórias que nós compartilhamos, dos momentos vividos ou do contexto de trabalho, por exemplo. A minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu namorado, os meus filhos, a minha melhor amiga, o meu líder no trabalho, tem mais relevância para mim do que uma pessoa que mora em Tóquio que eu nem conheço. Isso é natural. Entenda que se uma pessoa é difícil e tem pouca relevância na nossa vida, geralmente nós tiramos isso de letra. Eu não convivo com essa pessoa e ponto. Se aquela pessoa que mora em Tóquio, que eu nem conheço, é uma pessoa difícil, isso não tem praticamente reflexo nenhum na minha vida. Agora, o grande problema que eu tenho visto ao longo desses anos é o seguinte: é uma pessoa difícil, porém relevante na minha vida. Se esse é o seu caso, de pessoa difícil, reconheça que essa pessoa é importante para você e por isso você escolhe conviver com ela. Mentira, Bruno, eu sou obrigado a conviver com essa pessoa. Não é obrigado, não. Quanto antes você compreender isso, mais rápido você sai do lugar de prisioneiro, carregando esse fardo que é muito pesado. Se você ainda convive com alguém, é porque até esse momento, na sua leitura, é melhor isso do que as consequências que você vai ter que enfrentar de não conviver. Se essa decisão é a mais acertada ou não, isso não vem ao caso agora. Se você tem recursos necessários para tomar essa decisão de não se relacionar, isso também não vem ao caso agora. Dessa forma, os pontos que eu trago nesse vídeo partem do pressuposto que você escolhe conviver com essa pessoa. Não importa se por vontade ou por necessidade. Agora,
caso a sua escolha daqui para frente seja a de não conviver, talvez o nosso vídeo sobre a dificuldade de tomar a decisão possa te ajudar. Eu vou deixar o link aqui, caso você queira assistir. O que importa nesse primeiro tópico é reconhecer a relevância dessa pessoa na sua vida e a escolha que você fez ou faz até aqui de conviver com ela. O segundo ponto é reconhecer que fácil ou difícil é uma questão de referencial. Portanto, adquirir recursos é fundamental. Imagine que 2 alunos da mesma turma, no mesmo dia, fazem a mesma prova. Um deles sai da prova e diz: eu nunca vi uma prova tão difícil. O outro sai da prova e diz: eu nunca vi uma prova tão fácil. Se os 2 alunos são da mesma turma, fazem a mesma prova no mesmo dia, por que é que para um a prova é difícil e para outra a prova é fácil? Vocês já me ouviram contar essa história? Difícil ou fácil é uma questão diretamente conectada à quantidade de recursos que nós temos para lidar com uma situação. Um aluno que acha uma prova fácil tem recurso suficiente ou mais do que suficiente para lidar com aquela situação. Da mesma forma, o aluno que acha uma prova difícil naquele momento tem recurso insuficiente para administrar aquela situação. Com as pessoas funciona da mesma maneira. Quanto mais recurso eu tenho para lidar com uma pessoa, mais fácil ou menos difícil aquilo é para mim. Por que é que eu uso de propósito menos difícil? Porque algumas pessoas realmente são mais desafiadoras. E lidar com elas pode refletir um nível de dificuldade maior. Qual o nosso objetivo com esse tópico? Compreender que se você escolhe conviver com uma pessoa difícil, por vontade ou por necessidade, o ponto fundamental é adquirir mais recursos para lidar com essa pessoa. Mas, de quais recursos eu vou precisar? Aí é com você. Talvez você precise de um processo de autoconhecimento para compreender quais são os gatilhos que essa pessoa dispara em mim. Talvez você precise de recursos para melhorar a qualidade da sua comunicação. Ou talvez você precise de técnicas ou recursos específicos para lidar com uma pessoa que vive um transtorno em particular. O ponto principal é, ao invés de procurar transformar essa pessoa em alguém fácil, de acordo com o seu ponto de vista, assuma o protagonismo de se tornar alguém com mais recursos. O terceiro ponto que eu compartilho aqui é: procure ajustar a frequência e a distância. Eu tenho um amigo que fala que tem gente que é igual estrela. Quanto mais longe, mais brilha. E é claro que é uma brincadeira, mas com um fundinho de verdade. Ajustar a frequência e a distância nas nossas relações é algo muito importante. Às vezes nós precisamos aumentar a frequência dos encontros, mas às vezes nós precisamos diminuir. Às vezes nós precisamos ter alguns momentos sozinhos, ou alguns dias sozinhos, para descompressão. E depois nós voltamos para o convívio. Às vezes nós precisamos de intervalos maiores entre as nossas reuniões. Às vezes nós precisamos de um dia de home office para mudar um pouco a dinâmica de interação. Às vezes nós precisamos diminuir a frequência das respostas pelo WhatsApp ou aumentar o tempo entre elas para dar um tempinho a mais para a gente pensar. Às vezes, ao invés de visitar aquela pessoa todos os dias, nós precisamos visitar uma vez por semana. Talvez você precise deixar a casa dos seus pais. Talvez com essa pessoa você só possa viajar por uma semana ao invés de 15 dias. Ou talvez só por 2 dias no máximo. Ou talvez seja melhor não viajar com essa pessoa. Perceba que não existe uma fórmula. O objetivo com estes exemplos é que você compreenda o conceito e perceba se no seu caso
é necessário fazer algum ajuste de frequência ou de distância. Por último, o quarto ponto a reconhecer é qual é o preço que me custa e parar de reclamar. Agora que você já sabe da relevância dessa pessoa na sua vida, agora que você já tem consciência de que você escolhe se relacionar com ela, e agora que você já adquiriu mais recursos e já ajustou a frequência e a distância, passa a régua e realize de uma vez por todas. Me relacionar com essa pessoa custa X e ponto. O relacionamento com algumas pessoas custa X, com outras pessoas custa 10X. Esse é o boleto que você escolhe pagar para se relacionar com essa pessoa. Ponto final. O que gera sofrimento e desgasta a maioria das relações é reclamar o tempo todo desse boleto que você escolhe pagar. Você é insuportável, eu não aguento mais me relacionar com você. Desapareça da minha frente. Quando a raiva passa, o que é que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas voltam atrás. Perceba que nós não estamos falando sobre não conversar a respeito de uma relação, sobre quais melhorias nós podemos fazer, mas sempre com a consciência de que pode ser que o outro não mude 1 milímetro e que o preço para conviver com aquela pessoa seja exatamente esse mesmo para o resto da vida. Então, se eu escolho me relacionar, eu pago o preço. Agora, se o preço está muito alto, se manter-se nessa relação é um prejuízo, uma agressão, uma violência aos seus valores, talvez seja o momento de rever essa decisão. Por fim, lembre que essa é uma via de mão dupla e talvez você perceba, em algum momento, que talvez você não seja também a pessoa mais fácil do mundo de se conviver. Quando nós temos essa consciência, talvez o nosso compromisso possa ser o seguinte: como é que eu posso me tornar alguém melhor? Alguém mais fácil de conviver? Alguém que custe menos para o outro nas interações? Se você sente que estes pontos te ajudam, identifique aquela pessoa difícil e aplique esses pontos. E caso você queira compartilhar como foi essa experiência, escreva aqui embaixo nos comentários. Lembrando que a sua experiência pode ajudar outras pessoas. Boa convivência!